Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um novo tipo de ação judicial que está surgindo em decorrência da Lei Perversa 13954. O pessoal chama de reajuste 13,51%. Antes eu quero dar um recado rapidinho em relação ao vídeo que eu fiz sobre a ação de LESP proporcional. As pessoas estão perguntando, no meu caso eu tenho direito? Gente, o direito de entrar na justiça todos têm. Porém, eu não me sinto confortável em sugerir que a pessoa entre ou não, porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Cabe a cada um procurar o seu advogado e pegar as orientações, tá? Porque assim, os próprios advogados estão divididos. Alguns não acreditam na ação, outros acreditam e querem os clientes. Então acho que vai de cada um, beleza? Então vamos lá sobre essa suposta ação de 13,51%. Eu estou aqui no site da TRF1. Vocês vão entrar aqui, vou deixar o número do processo na descrição. Vai entrar aqui, consulta PJE, primeiro grau, vai abrir essa tela, aí vem aqui em consulta processual, tá? Em cima, aí vai abrir essa outra tela, vai colocar o número do processo, né? Quando pesquisar, vai abrir aqui, pode ver que é um processo que está na 23ª Vara do Juizado Federal. E aí diz aqui que é sobre gratificação incorporada, quintos, 10º, VPNI. Mas não tem muita informação ainda que a gente possa consultar publicamente. Eu não tenho a petição inicial, por exemplo, para saber exatamente o que é. Mas esse número de processos foi distribuído aí pelas redes sociais com áudio dizendo que eu entrei para requerer o reajuste de 13,51%. Mas o que é esses 13,51%? Então vamos primeiro aqui na Lei Perversa 13954 para começar a entender. Tá? Aqui nós temos lá no final a tabela de soldos e também a tabela de escalonamento, índice de escalonamento. Tá? Escalonamento vertical. O que são esses índices de escalonamento? Para quem ainda não sabe, às vezes a pessoa pode não saber, então vamos entender logo de cara isso aqui. Né? Esse índice é para estabelecer uma proporção entre os soldos. O índice do General 4 estrelas é sempre 1000. Né? E os outros têm uns índices menores que basicamente são proporções, é como se fossem percentuais. É matemática pura aqui. Se é 958 para o General 3 estrelas e o do 4 estrelas é 1000, é o mesmo que dizer que o 3 estrelas recebe 95,8% do 4 estrelas. Né? E a mesma coisa aqui nos outros postos de graduações. Por exemplo, suboficial, 458 é a mesma coisa de 45,8%. Um capitão, 678 é como se fosse 67,8%. Isso aí é matemática, não tem segredo. Tá? Regra de 3, continha de percentual, faz na calculadora, tanto faz. E os soldos são estabelecidos com base nessas proporções aqui. Tá? Quando você aplica um índice ao soldo, você pode simplesmente aplicar um índice ao soldo do 4 estrelas e usar os índices para calcular os demais, ou aplicar o mesmo índice a todos, tanto faz, não tem problema. Basicamente, o resultado vai ser o mesmo, salvo, é claro, pequenas imprecisões por causa de arredondamento. Pode ver que todos os soldos é 0,00. Se fizer a conta ali na precisão, teria que dar alguns centavos e tal, mas isso aí a gente desconsidera. E o que aconteceu aqui na Lei 13954, afinal? Pode ver que a maioria dos soldos de postos de graduações, a maioria dos postos de graduações, ele tem o mesmo valor, porque não houve reajuste. Tá? Só que para alguns postos ou graduações, na verdade algumas graduações, né, que são de praças especiais, tá? O aspirante, os alunos, e as graduações mais baixas, como cabo não engajado e abaixo de cabo, tiveram uma alteração tanto no índice de escalonamento, como nós podemos ver aqui, 519 foi para 543, 87 foi para 99, aqui 71 para 80, né? Aqui para Ifeira não tiveram não. 138 para 143 no caso do marinheiro. Né? E a mesma coisa aqui, pode ver, aqui
Eu falei graduações abaixo de cá, mas taifeiros realmente não tiveram. Taifeiros de primeira e segunda classe não tiveram. Mas marinheiros, soldados, ó, pode ver, 1856 foi para 1926, cabo não engajado, 956 para 1078, alunos em geral, né? 1176 para 1134, 6.900 para 7.300 e por aí vai. Né? Então, quer dizer, o pessoal que não teve reajuste algum no soldo se sentiu prejudicado e está querendo pleitear na justiça um percentual aqui, né, igual desse pessoal. Por que foi feito assim? Segundo a justificação do PL 1645 e os próprios arquivos lá da comissão especial do Congresso que analisou o projeto de lei, eles dizem que isso aqui era para dirimir, para evitar que houvesse redução da remuneração desse pessoal, porque eles não iam ter muitos benefícios. O adicional de disponibilidade deles, 5%, não ia ajudar em nada. Ia aumentar aqui, né? Por exemplo, cabos, soldados, ia começar a pagar pensão militar e tal. Então, esse pessoal que não teve reajuste algum no soldo está entrando na justiça para requerer. E de onde é que vem esse índice de 13,51%? Isso aqui a gente vai ver aqui nessa planilha que eu vou mostrar para vocês. É uma planilha que eu estou fazendo e tem todo um histórico de soldos. Eu ainda vou retroceder isso aqui no tempo, mas eu já tenho todos os soldos aqui nessa planilha desde 1991. E a gente vem até aqui, ó, aos últimos soldos, né, que são aqui o que valia em 2019, está aqui, e o decorrente da Lei 13954 está aqui nessa outra coluna. E eu calculei aqui naqueles que houve alteração, os percentuais, e o maior percentual está aqui em aluno do Colégio Naval, ou Grumete, eles tiveram 13,51% aqui de reajuste, em decorrência dessa reestruturação promovida pela 13954. Então o pessoal vai brigar na justiça por esse índice de 13,51%. Por isso que é a ação dos 13,51%. Tá? Agora, é uma ação que vai prosperar? Mais uma vez, eu sei que as pessoas vão me pedir opinião, mas assim, eu vou dar assim, o meu parecer mais voltado para um lado técnico. Tá? Eu vou fazer aqui duas comparações. Não é um parecer jurídico, isso aí cabe a cada um pegar a orientação com um advogado de preferência, porque eu também já ouvi advogados que estão defendendo essa causa, pelo visto, se aquela ação for realmente referente a isso. Então já temos um advogado, pelo menos um advogado defendendo a ação, pelo menos um autor entrando com a ação, mas eu já vi outros advogados falando, não, isso aí não prospera. Tá? E eu vou fazer aqui duas comparações e vou dar o meu parecer, mas é um parecer técnico, parecer jurídico. Vocês, por favor, procurem um advogado. Vamos lá. A primeira coisa é em relação ao adicional de disponibilidade. Que o pessoal aí também está entrando na justiça para requerer que todo mundo tenha os 41%. Tá? Eu acho que esse, em relação aos 41%, está certíssimo. Porque, para mim, você pegar uma gratificação qualquer, um adicional qualquer, e dizer que o posto mais alto tenha também um percentual mais alto, enquanto que o posto mais baixo tem um percentual mais baixo, isso para mim é um reajuste disfarçado e diferenciado. Então, para mim, isso tem que ser corrigido. Tá? O caso dos 41%. Tá? Agora, nesse caso aqui do soldo, você mudar alguns índices de escalonamento é motivo para requerer isso na justiça, então eu vou vir aqui um pouco nesse histórico de soldos e escalonamentos e vou começar lá em 1991, quando existia a Lei 8237 de 1991, que era a lei de remuneração de militares da época. Desculpe. E ela estabeleceu lá um índice de escalonamento, que está aqui na minha planilha, e outras leis posteriores vieram fazendo a mesma coisa. Tá? E eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem com aquele caso dos 28,86%. Tá? Eu vou mostrar aqui. Primeiro, lá nas leis. A 8237
tá? Que era a lei de remuneração da época. Ela foi revogada pela MP do Mal. E ela tinha aqui no final dela anexos. Vou aumentar um pouco aqui. Pode ver que ela trazia o valor do soldo e o índice de escalonamento. Tá? Ou seja, a lei estabeleceu o índice de escalonamento. Tá? A MP do Mal, que está aqui, medida provisória 2215, ela também faz a mesma coisa. Tabela de soldo, está aqui, e tabela de índice de escalonamento. Tá? Aqui. E nós temos também outras leis aí, intermediárias, até depois da MP do Mal. E também aqui a 13954, como eu já mostrei, ela tem índice de escalonamento. Aí eu pergunto o seguinte, afinal, a lei pode ou não pode alterar o índice de escalonamento? Eu entendo que pode. Então, a lei 13954 ela fez uma alteração nos índices de escalonamento, em apenas alguns. E o que aconteceu na época daqueles 28,86%? Bom, nós temos aqui um trio de leis, naquela época lá de 1990. O que estava valendo era o índice de escalonamento da 8237 de 1991. Houve algumas leis em 1991 e 1992 que fizeram reajustes do soldo. Tá? Até aqui na planilha, eu vou mostrar para vocês. E, por exemplo, aqui é de 8237. Aí, por exemplo, nós tivemos uma lei que deu 20%, mas foi 20% para todo mundo, outra deu 40% e por aí vai. Tá? Mas quando chegou aqui nessa lei 8640, eu vou mostrar aqui. Vamos lá, 8640, o que ela fez? Aliás, 8460. 8640 não, 8460. Ela concedeu 20% de reajuste, tá? E depois ela, como antecipação, e também criou uma nova tabela de soldos, que a gente vai ver aqui como é que é essa tabela de soldos. Tá? Anexo 1. Pode ver que só tem o valor do soldo, não tem o índice de escalonamento. Então, esse soldo ele deveria ser equivalente àquele índice de escalonamento. Tá? E nós vamos daqui a pouco olhar isso lá na planilha. Aí depois veio a lei 8622, e essa aqui não precisa nem pensar muito. Por quê? Porque ela deu 100% de aumento. Cadê aqui? Ó. Artigo 1º, 100% de aumento. E também mais 102 mil cruzeiros. Naquela época tinha valores altíssimos, tinha reajuste quase todo mês por causa de hiperinflação e tal. Muitos lembram disso. 102 mil cruzeiros. Então agora, de novo, matemática pura. Se você pega um valor, uma série de valores, e aumenta essa série de valores em um valor fixo, você vai ter um aumento diferenciado em termos de percentuais. Ou seja, se você joga 102 mil em cima de 1 milhão, você vai aumentar ali cerca de 10%. Se você joga 102 mil em cima de 100 mil, você vai mais do que dobrar. Então é mais de 100%. Então foi isso aqui que essa lei fez. Tá? E ela também aqui é importante, ela estabeleceu que deveria haver uma lei posterior com reposicionamento, que eu já vou explicar o que é isso. Tá? E também ela criou uma tabela a mais, que está no anexo 5, tá? Que tem a ver com esse reposicionamento, que eu já vou explicar o que é. Agora vamos lá. Aqui nos anexos dessa lei, 8622, nós temos os soldos após aquele aumento de 100% mais 102 mil. Que estão aqui. Pode ver que o almirante de esquadra 4 estrelas está com 9 milhões e 500. Quem dera eu ganhasse 9 milhões e 500 hoje, né? 9 milhões e 500 aqui. Tá? Essa é a tabela de soldos geral. Não tem índice de escalonamento. Tá? E aqui no anexo 5, ela estabeleceu outros soldos aqui para os generais. 2, 3 e 4 estrelas. O que são esses soldos? Tá? E que é esse reposicionamento? Reposicionamento é o seguinte, basicamente você poderia mudar
né, galgar degraus para cima de cada um desses. Por exemplo, esse cara aqui poderia andar um, ou dois, ou até 3 degraus para cima. Ou seja, o capitão de mar e guerra e coronel full poderia subir um, dois ou até 3 degraus. Ou talvez pudesse ser um valor intermediário ali. Ou seja, ele poderia passar a ganhar 8.300, 8 milhões e 300, 8 milhões e 900 ou até 9 milhões e 500. Tá? E o que aconteceria com os oficiais generais? Por isso que essa lei 8622 já estabeleceu novos soldos para os oficiais generais. Tá? E aí quando veio essa lei que fez esse reposicionamento, ó, especifica os critérios de reposicionamento, então novamente ela colocou lá nos anexos uma tabela de soldo, mais uma vez sem os índices de escalonamento, mas pode ver que está aqui, os 9 milhões e 500 está aqui, mas quem é que está aqui? O coronel full, capitão de mar e guerra. E os oficiais generais? Estão naqueles 12 milhões, 10 bilhões, não é? Que está lá na 8622. E assim completaram a tabela de escalonamento. Agora vamos para a matemática disso para ver o que aconteceu quando fizeram esse rolo todo. Porque para mim isso aí foi um rolo, que eu demorei um pouco para entender. Quando eles jogaram a Lei 8460, primeiro teve aquela antecipação de 20%. Ok, todo mundo teve 20%, então o índice de escalonamento ficou mantido. Mas quando fez aquela nova tabela, aí cada um teve seu índice de ajuste. Ó, pode ver, teve gente com 44%, 57%, 37%, 70%. Ou seja, bagunçou tudo. Os índices estão, então, matematicamente, foram alterados. Quando veio a 8622, tá? Primeiro ela deu, né, aqueles 100% mais 102 mil. Foi aquilo que eu falei. Os 102 mil provocaram em relação ao anterior um aumento diferenciado, que foi maior quanto menor era o soldo. Ou seja, nesse caso aqui, tanto a 8460 quanto a 8622 foram benéficas para as graduações menores. Tá? Enfim, a 8622, a 8627, aliás, ela fez aquele tal de reposicionamento. Pode ver que o 4 estrelas saiu dos 9 milhões e meio para 12 milhões. E quem ficou com 9 milhões e meio foi o Coronel Full. Certo? E isso representou também um aumento diferenciado, só que nesse caso não foi benéfico para as menores graduações. Foi benéfico para que, na verdade, para o 2 estrelas, que ficou com 31,87. E aqueles 28,86 eles tiraram daqui, do 4 estrelas. Tá? Então vamos resumir aqui o que aconteceu nessa época. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um suboficial. Tá? Ele tinha lá na 8237 ele tinha 430 de índice. Com a 8460 ele foi para 472, ou seja, ele melhorou. Com a 8622 ele foi para 478, ele melhorou mais um pouquinho. Só que com a 8627, aquela dos 28,86, ele foi de 478 para 459. Piorou um pouquinho. E é por isso que o pessoal começou a entrar na justiça. O mesmo aconteceu com outros postos de graduações. Vamos pegar aqui, por exemplo, o capitão. O capitão começou lá em 91 com 625. Aí, aqui na 8460 ele baixou, ele perdeu. Tá? Aqui ele ganhou um pouquinho em relação ao anterior, mas continuou perdendo em relação ao 91. E aqui ele perdeu de novo. Então, por isso que o pessoal foi entrando na justiça nessa época. Mas por quê? Porque realmente eles mexeram no soldo sem mexer no índice de escalonamento. E isso aí, então, é realmente objeto de ação na justiça, porque fizeram tudo errado. Agora, quando veio a medida provisória, a MP do mal, isso aqui são os reajustes que tiveram na década de 90, todos eles aqui estão índices fixos. Tá? Mas a MP ela estabeleceu um novo índice de escalonamento. E a partir de então, outras leis que mexeram no escalonamento, elas
especificaram o índice de escalonamento. Por exemplo, vamos ver essa lei aqui, 11784 de 2008. Né? Vou botar aqui na tela do navegador. 11784 de 2008. Vamos pesquisar ela aqui rapidamente. Nossa, eu já esqueci o número da lei de novo. 11784. Lei 11784 de 2008. Ela promoveu reajustes lá em 2010 e ela especificou o índice de escalonamento. Eu devia ter aberto essa página antecipadamente, me desculpem por isso. Vamos procurar aqui. Mas deve estar no anexo. Se eu não me engano. Anexo. É isso aqui mesmo. Tá? Tabela de soldo. Tabela de soldo. Tabela de soldo. E escalonamento. Então ela trouxe um escalonamento a partir de 2010. Tá? E temos aqui também uma lei em 2016, tá? Que é a 13.321. Tá? Lei 13.321. Vamos aqui na... Eu gosto de abrir o site do Planalto, mas vamos aqui na imprensa nacional mesmo. Eu tenho certeza que essa lei aqui também traz uma tabela de índice de escalonamento. Nossa, esse aqui abriu a 13.954. 13.321. Vou forçar aqui Planalto. Foi a última que promoveu aumento do alteração dos índices de escalonamento. Tá, aqui. Vamos lá. Aqui, ela traz aqui, ó, soldos e escalonamentos. Tá? Então o que eu penso é o seguinte, o meu parecer técnico é: a lei ela pode alterar o índice de escalonamento, porque se eles chegarem à conclusão de que precisa de algum ajuste nos índices de escalonamento, o caminho é uma lei alterar a lei anterior. O que a lei 13.954 fez foi isso. O que a lei 13.321 fez foi isso. O que a lei 11.784 fez foi isso. O que a medida provisória fez foi isso. O que a lei 8.237 fez também foi isso. Então, atacar esse reajuste que ficou diferenciado por conta de alterações nos índices de escalonamento, eu não acho uma boa ideia. Então eu acho que tem que ficar aqui um alerta para os advogados que vão entrar com essa ação e para os autores, que tem que prestar atenção nisso, tem que ter uma argumentação para derrubar isso aí. Tá? Porque simplesmente a União vai vir com a defesa básica. Não, a lei está dizendo que o índice de escalonamento é esse, e em consequência disso o soldo é esse. Eu mudei esse soldo, mas não mudei esse. Acabou. E por que dos 28 e 86 houve ações e as ações prosperaram? Porque eles mudaram os soldos e não mudaram os índices de escalonamento. Ou seja, eles desvincularam, eles desrespeitaram a lei que estava vigente, que era a lei de 1991, e os índices de escalonamento e os soldos perderam equivalência. Por isso que aquelas leis ali, a 8460, 8640, aliás, 8622 e 8627, estavam erradas. Então, elas foram objeto de ações na justiça. Tá? Então, esse é o meu recado aqui para quem vai pensar em entrar nessa ação. Então, pega orientação com o advogado, mas pensa muito bem nesse assunto, porque, afinal, a Lei 13.954, ela alterou mesmo os índices de escalonamento. Nós podemos ver aqui, ó, tem uma tabela lá dizendo que o índice é esse, era esse, passou a ser esse, era esse, passou a ser esse. Então, tem que saber como argumentar isso aí. Eu não sei, eu não sou advogado. Beleza, pessoal? O recado de hoje é esse aí. Caso
não haja mais assunto algum para abordar hoje e eu não volte a fazer um vídeo. Eu já desejo desde já um bom final de semana a todos e até segunda. Valeu!